Opinar na vida das pessoas sem conhecer os fatos é a mesma coisa que você mandar elas pularem um abismo sem você saber a largura dele. Esse é o tema que estou gravando hoje para o canal Novo Olhar. E vai dar muito o que falar, vai desagradar muita gente. Mas antes disso, antes de você ficar desagradado, dê aí um like e ajude o canal a crescer. Inscrevam-se, ative as notificações. É muito comum as pessoas opinar na vida dos outros, darem palpite na vida dos outros, falando o que elas acham que está correto, falando o que elas acham que o outro deve fazer, sem ao menos ter conhecimento de causa do que está opinando e principalmente saber o que a pessoa está passando. Você já ouviu um ditado que diz que cada um no seu canto sabe o seu tanto? E outro ditado também que diz que água e conselho só se dá a quem pede. Não vamos ser extremistas quanto a esse último ditado, porque o conselho é diferente de opinar. O conselho é algo bom. Conselho é quando você tem conhecimento de causa, quando você já vivenciou aquilo. Então você vê que determinada pessoa está tomando um caminho errado, por muitas vezes caminho que você também já tomou, e você consegue prever que lá adiante o resultado dela não vai ser bom, você chama, você aconselha. Isso sim é um ato fraternal. O conselho com a sabedoria, porque o conselho ele não impõe, o conselho ele propõe, o conselho ele mostra os caminhos à pessoa em cima da experiência que você já teve, experiência essa já vivida, independente de quantos anos você tem, porque na verdade a experiência, claro que quanto mais velho, mais experiências foram acumuladas. Mas tem pessoas que passam a vida o tempo todo e acabam não acumulando nada de bagagem. E aí, muitas vezes, quem é mais novo tem mais bagagem para aconselhar. Porque a experiência, a maturidade tem muito mais a ver com as experiências que você quis absorver do que com a quantidade de aniversários que você comemorou. Agora, falei do conselho, eu vou falar sobre opinar. É onde está o ponto-chave que eu quero trabalhar hoje. Opinar é muito diferente de aconselhar. Opinar é você falar de alguma coisa que você não tem conhecimento de causa. Opinar é você dar um palpite daquilo que você acha que é o melhor para alguém, tomando por base o que você acha melhor para você. Isso é opinar na vida dos outros. Mas quem disse a você que todas as pessoas estão interessadas em sua opinião? Opinião é algo que você deve esperar que alguém lhe peça. E se você souber algo sobre o assunto, opine. Se você não souber, se cale. É o melhor que você tem a fazer, para não ser responsável mais adiante pelo erro de alguém que confiou em você. Muitas opiniões são dadas de forma aleatória e acabam ferindo as pessoas, acabam machucando as pessoas, porque você opina falando sem conhecer o que é que a outra pessoa está passando no íntimo dela. Você opina em cima apenas daquilo que seus olhos conseguem enxergar. Você opina apenas pelo que a pessoa exterioriza a você. Mas quem disse que o que ela está externando naquele determinado momento realmente é o que está acontecendo dentro dela? Por isso eu falo sempre do conhecimento de causa. Eu escolhi esse tema porque quantas e quantas vezes eu já vi alunos, eu já vi pessoas chegarem com a autoestima destruída por causa de opiniões, de julgamentos de terceiros, que chegam e diz: você não passou no vestibular ainda porque você não quis. Ave Maria, você tem capacidade, você não leva a sério, você não estuda.
Quando você opina dessa forma, você acha que você está ajudando? Você está julgando, você está colocando em xeque a pessoa. Você está colocando a pessoa ali numa situação de confronto com ela mesma. E você não sabe o interior dela, se está desarrumado ou não. Essa é a visão que você tem. Quem é você para dar uma opinião dessa? Dizer que a pessoa não passa porque não quer. Dizer que a pessoa é capaz, mas não está dando o seu máximo. Por isso não passa no vestibular. Por isso não passa no concurso. Você sabe lá quantas madrugadas essa pessoa vem estudando? Você sabe quantas vezes ela já pode ter perdido no concurso? Por uma questão emocional, por um problema familiar no dia, ou por tantas outras coisas que você não sabe, e você vai lá com essa opinião, com seu julgamento, e você causa um problema muito grande. Você chega lá no ego da pessoa, você fere o ego da pessoa, com isso a autoestima dela cai por terra. Você realmente conhece o íntimo da pessoa a qual você está dando uma opinião ou fazendo um julgamento? E se você conhece, você tem base sólida do que você está dizendo para a sua opinião ser válida e não prejudicial? Para você opinar julgando alguém, você tem que ter calçado os sapatos que ela calçou, percorrer os caminhos que ela percorreu, tomar as quedas que ela tomou e levantar quantas vezes ela levantou. Só assim você pode dizer que tem conhecimento de causa e aí sair do âmbito da mera opinião e aí sim discutir com ela, propor ajudá-la de alguma forma. Então você que muitas vezes se sente desestimulado pela cobrança da sociedade, pela cobrança dos outros, ou até mesmo a sociedade e os outros já cobraram tanto que hoje já não são mais nem eles que se cobram. Já está impregnado dentro de você uma autocobrança. E aí você faz uma pressão psicológica dentro de você tão grande que aí, na hora que você vai prestar um vestibular, na hora que você vai prestar um concurso, ou até na hora que você vai fazer uma prova no ensino fundamental ou no ensino médio, quando você é colocado numa situação de tensão psicológica, onde as pessoas lhe cobraram que você tem que dar um resultado e que você sabe que você está lutando para dar esse resultado e você se preocupa muito com os outros, esse abalo emocional muitas vezes vai ser um resultado falso, vai ser um resultado ruim, não vai ser o resultado daquilo que você tem, daquilo que você sabe, da bagagem que você fez. Eu vou falar aqui uma parábolazinha muito rápida para você entender uma coisa. Dizem que tinha em um pântano lodento ali muitos sapos e tinha uma rampa que levava para fora desse pântano em um lugar iluminado e um lugar bem ventilado. E aí vários sapos tentavam subir essa pedra, escorregavam no lamaçal e caíam. E os sapos iam tentando e os outros de cá ficavam gritando: não vai conseguir, vai escorregar, vai cair, não vai conseguir. E isso era a voz geral. Depois de muitos sapos tentarem, veio um e todos dizendo a ele: mas para que você vai? Você não vai conseguir, ninguém conseguiu. Você é o último e você acha que você vai conseguir agora que já tem tanta lama de tantos outros sapos já terem tentado? Tá mais escorregadia a pedra, você não vai conseguir. E o sapo foi lá e foi subindo e todo mundo gritando: vai cair! E o sapo subindo e todo mundo gritando: vai cair! Até que todo mundo calou a boca, o silêncio pairou e todo mundo viu aquele sapo sumir das vistas. Ou seja, ele escalou a pedra e foi para o outro lugar. E você sabe por quê? Porque o sapo era surdo. Ele não ouvia os outros.
Se ele tivesse ouvido essas opiniões negativistas, talvez ele teria escorregado igual aos outros. Como ele era surdo, ele acreditou apenas nele. Ele deu todo o potencial que ele tinha sem se preocupar com o mundo lá fora quando ele estava ali sendo posto à prova se conseguiria ou não. Então esqueça do mundo lá fora e das opiniões quando você for prestar um concurso, quando você for fazer uma prova, quando você for fazer qualquer avaliação ou até mesmo quando você for tomar uma decisão importante para a sua vida. Aí sim, nessa hora, você pode e deve buscar alguém que você conheça para pedir um conselho. Mas não é alguém que você conheça porque você gosta da pessoa. É alguém que você conheça e saiba que ela tem conhecimento de causa e saiba que ela vai poder te aconselhar no caminho certo. Aquele conselho que norteia, aquele conselho que realinha, aquele conselho de quem tem mais experiência e vai te dizer, olha, o caminho é esse, eu já vivi isso, já fiz dessa forma e o resultado foi esse. Então é isso que você tem que procurar saber diferenciar o que é escutar um conselho e o que é escutar as opiniões. Então banque o sapo surdo, vá lá, mas se por um motivo qualquer você cair, levante, vá de novo, você consegue. Mas uma coisa aqui eu quero deixar claro, você que vem passando por essa pressão psicológica deve ter gostado muito do que eu disse. Deve ter lhe agradado, deve ter lhe tocado. Mas agora também eu vou perguntar uma coisa a você. Você já ouviu uma regra chamada regra de ouro? Essa regra, ela diz que você não deve fazer ao outro aquilo que você não queria que fizessem a você. Então, se você gostou disso tudo que eu disse aqui, eu quero só lhe pedir uma coisa. Da mesma forma que você se sentiu pressionado por familiares, amigos, sociedade, se você passa também a opinar na vida dos outros de quem não lhe pediu conselho, você estará fazendo a ela a mesma coisa que fizeram com você. A vida tem um efeito bumerangue. Tudo aquilo que você joga retorna para você. Então não é porque depois que você conseguiu o seu objetivo, você esquece do que você passou, de toda a pressão psicológica e aí passa a achar que você pode ser o conselheiro e opinar. Ser o conselheiro você pode ser sim, quando você tiver base para dizer, para saber o que está dizendo, o que está orientando ou a quem está orientando. Porque a cada pessoa que você vai orientar, você precisa chegar de uma forma, porque nem todo mundo está preparado para ouvir as mesmas palavras. Você pode até dizer coisa que leve ao mesmo caminho, que tenha o mesmo significado, mas você deve buscar entender a individualidade de cada um, as experiências vividas e por isso você deve buscar, na hora de aconselhar, o jeito que é mais fácil de chegar no interior de cada pessoa. Eu não vou aconselhar a quem já teve traumas psicológicos da mesma forma que eu vou aconselhar aquela pessoa que sempre viveu de uma forma tranquila. Então aconselhe com imparcialidade. Aconselhe tomando por base aquilo que você viveu, aquilo que você passou. E lembre daquilo que eu disse anteriormente. Conselho é algo que não se impõe. Conselho não é algo que se cobra, porque você disse, a pessoa tem que fazer. Se não fizer, você dá as costas. Se é assim, o conselho perde a essência fraternal que é orientar, realinhar. Então agora que você já sabe a diferença entre um conselho, uma opinião, eu digo, felizes daqueles que têm a humildade de saber escutar um bom conselho de quem tem experiência para dar. E feliz daqueles
que sabe tornarem-se surdos para as opiniões de quem não sabe o que fala. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, recomende aos seus amigos. Deixe também comentários sobre o vídeo, deixe suas opiniões, sugiram temas. Isso é muito importante. Vamos fazer esse canal crescer. O objetivo dele é ajudar as pessoas. Aqui eu não estou dando opinião. Aqui eu não estou dando conselho. Aqui simplesmente eu estou chamando as pessoas a refletirem, a escutar e ver o que é que ela acha que ela pode tomar como diretriz, o que é que ela pode mudar, o que é que ela pode fazer. Eu não sou ninguém para aconselhar, para opinar num canal sobre particularidades da vida de ninguém. Então, humildemente eu chamo apenas a reflexão. E se isso te ajuda, divulga. Faz esse canal crescer. Estamos aqui para isso, para contribuir com o crescimento do próximo. Deus abençoe todos vocês.